Fala aí, programador, fala aí, programadora, tudo jóia com vocês? Bom, gente, eu tô de volta em mais uma aula do nosso curso de Android Studio, nosso curso de desenvolvedor Android, certo? E essa é uma aula muito especial porque a gente vai fazer umas paradas muito massa, beleza? Já adianto para vocês que a gente vai estar desenvolvendo um gerador de senha, um aplicativo bem topzinho aí. A gente já vai estar vendo um pouquinho de Java, né? Para tá alimentando o nosso conhecimento. E vamos lá, vamos parar de conversa porque eu quero começar logo essa aula. E como eu disse na aula anterior, eu ia falar um pouquinho sobre alinhamento nessa aula, certo? Eu já criei o projeto aqui, gerador de senha. Toda a árvore do projeto aqui eu já expliquei na aula passada, então eu já vou deixar minimizada essa parte para focar somente aqui no design do nosso aplicativo, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou falar, como eu disse, sobre um pouquinho de alinhamento, né, para vocês conhecerem um pouco. Vocês viram na aula anterior um pouquinho sobre constraints, né? Mas eu vou ensinar uma parada que eu não falei na aula passada, que são as guidelines. Isso mesmo, galera. Vocês podem adicionar linhas no design do seu aplicativo, linhas tanto verticais quanto linhas horizontais, beleza? E aí, galera, quando você adiciona essa linha no seu projeto, você vai posicionar ela em um determinado local, certo? Por exemplo, o espaçamento aqui que eu tomei aqui, né, foi de 90. Quando adicionar uma outra guideline, eu vou dar o mesmo espaçamento de 90, certo? De uma para outra. Então, se aqui eu estou dando um espaçamento de 90, eu vou colocar mais 90, que aí vai dar 180, né? 180? É isso mesmo, 180. E aí, galera, eu posso fazer o que? O alinhamento dos componentes a partir dessas linhas guias, tá bom? O valor que eu coloquei, gente, foi só de 90, foi só de exemplo, tá? E aí 90 mais 180, e aí vocês vão colocando um valor que vocês acharem que fica bacana para a tela, beleza? E aí eu vou colocar aqui, né, no 250. 250? Acho que é isso mesmo. Tô péssimo de matemática hoje. Vou deixar em 270, acho que fica legal aqui. Só para exemplo, tá, gente? O ideal seria você seguir um padrão, mas aí eu já tô cagando regra aqui agora. Pronto, eu vou deixar aqui. E aí, como eu falei, vocês vão poder estar alinhando os componentes, né, de vocês. No caso, eu vou pegar componente de botão porque é melhor para esse exemplo. E aí, como eu disse, vocês vão estar usando as constraints, né, para estar alinhando a partir das guidelines, beleza? Então, eu vou estar alinhando aqui na esquerda o botão, e aí eu vou estar fazendo o alinhamento da direita a partir dessa guideline, beleza? Eu posso arrastar aqui, ó, um pouquinho. Tá um pouquinho grande esse botão, gente. Eu vou só dar uma diminuída nele, só para ficar legal, certo? Como eu botei um espaçamento de 90, eu vou dar uma largura de 70 dp, fica legal, fica bacana. Mas se vocês perceberem, ele já está alinhado aqui, ó, a essa linha, beleza? Eu poderia até agora botar uma linha horizontal, certo? Para fazer o alinhamento superior. E aí acima ele teria o alinhamento, essa linha poderia ficar aqui, ó, a cerca de uma margem aí de 80 do topo. E aí eu poderia fazer o alinhamento desse botão exatamente aqui, beleza? Nessa minha guideline que tá a uma margem de 80 aqui do topo da minha tela, tranquilo? E aí, gente, basicamente é só eu arrastar aqui outros botões, né? Eu vou deixar padronizado aqui a largura dele, tranquilo? Então vou deixar 70 dp mesmo, para vocês verem também como vocês podem trabalhar com o alinhamento dos seus aplicativos, tá bem? Vou colocar aqui uma constraint aqui no topo, beleza? Isso daqui vai ficar basicamente similar a um grid, tá bom, gente? Então vou terminar aqui só mais um, botar 70 dp. Vou para adiantar, galera, eu vou botar os outros botões também, né? Porque fica melhor. 70 dp. E ó, gente, como eu caguei a regra aqui, né, eu não vou botar esse último botão não, porque senão ele não vai nem pegar um espaçamento de 70 dp, né? Ele não vai ter nem a largura de 70 dp, porque não tem como. Mas enfim, gente, é normal, tá? E aí eu vou alinhar esse
botão a partir dessa guideline da direita. Opa, não foi. Foi agora. Aí depois eu pego aqui e alinho a essa. Beleza, esse botão eu vou alinhar essa. E essa constraint eu vou alinhar essa guideline. Pronto, beleza. Tudo alinhadinho aqui, bonitinho. Tem os botões. Gente, aqui eu tô meio fazendo rápido, tá? Mas vocês poderiam fazer um grid perfeito. Ou seja, fazer o alinhamento perfeitinho, tranquilo. E isso daí, galera, é bom pro responsivo, tá bom? Porque quando eu fazer uma rotação aqui pro landscape, né? Que aí o dispositivo vai ficar na horizontal, os botões vão continuar se alinhando a partir das linhas. E se vocês perceberam, o espaçamento aqui da margem continua de 90, tá bom? Então isso torna-se padrão mesmo se o usuário rotacionar a tela, tá certo? Então é uma coisa que vocês não vão precisar se preocupar com a rotação do dispositivo, tá bem? Beleza, vou só visualizar aqui para vocês verem como é que fica, certo? Eu vou estar iniciando aqui o emulador. Bom, gente, voltei, o aplicativo está finalizando aqui de subir, certo? Vamos esperar ele iniciar a nossa Activity e vai estar sendo mostrado aqui no dispositivo, tá bom? Aí, gente, como vocês podem ver, ficou bacana o alinhamento. Claro que, como eu disse para vocês, a distância entre esses componentes vocês podem padronizar, tá bom? Aqui no começo eu comecei com 90 de distância, né? Depois no finalzinho eu acabei cagando um pouquinho as regras, mas enfim, gente, é só para vocês terem uma ideia, tá bem? Lembrando que vocês podem excluir essas guidelines, basta vocês virem aqui com o botão direito e apertar Delete, né? Lembrando que vocês têm que clicar nela. E vocês podem também, gente, dar um clique com o botão esquerdo e apertar a tecla Delete do teclado também. Notem que quando eu vou excluindo, os botões eles vão se desalinhando, né? Pronto, galera, terminando de excluir aqui todos os botões, agora eu vou ensinar para vocês uma forma muito top de fazer alinhamento. É uma parada que eu curto muito. Então eu vou arrastar aqui 3 botões. Bom, gente, eu já estou aqui com os 3 botões, né? Eu vou somente clicar com o botão direito sobre cada um deles, vindo na opção Center e vindo na opção Horizontal, certo? Para colocar as constraints horizontais, tá bom? Agora a gente vai aprender uma parada muito maneira que eu gosto muito, que são os chains, gente. Os chains são basicamente uma forma de alinhamento que eu acho muito maneira, vocês vão entender o porquê, né? Bom, basicamente ele cria correntes, certo? Para os componentes, e aí eu vou estar criando chains na vertical, beleza? Pronto, basicamente ele adicionou como se fosse constraints na vertical e deu um espaçamento meio que padrão entre os nossos botões. Só que, claro, se você tiver 3 componentes e quisesse basicamente esse tipo de espaçamento, ele já pré-configura para você, beleza? Mas se você não quiser esse espaçamento, você pode vir com o botão direito novamente. Depois vem na opção Chains, Vertical Chains Tail, certo? E vem na opção Package, que basicamente seria empacotando, ou seja, deixando mais próximos. E quando você tem vários componentes no seu aplicativo, isso é muito interessante de você utilizar para fazer o alinhamento. Então vocês perceberam que os botões ficaram um pouco próximos, mas não ficaram muito próximos. Mais para frente, quando a gente estiver criando nossos aplicativos, eu vou utilizar muito essa opção, porque eu gosto muito dela e assim, para alinhamento eu acho ela muito top, beleza? Então, bom, gente, essas foram algumas formas de alinhamento que a gente pode fazer. Lembrando que quando eu excluo os botões, ele tenta se alinhar ao máximo, tá bom? Enfim, gente, essa é a forma do Constraint Layout, né, de trabalhar com os alinhamentos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente viu aqui sobre alinhamento com Constraint Layout. Agora eu vou estar falando um pouquinho, galera, sobre o Linear Layout, que eu acho muito importante. Vou clicar com o botão direito aqui, vou vir na opção Convert View, beleza? E vou clicar na opção Linear Layout. Vocês vão ver que tem uma diferençazinha de quando a gente trabalha com Constraint Layout e quando a gente trabalha com Linear Layout, tá bom? Se vocês já perceberem, aqui ele já está na horizontal, certo? Então, basicamente, você pode estar configurando a orientação, né? Na parte de Common Attributes, aqui você configura a orientação do seu layout, se vai ser na vertical
ou se vai ser na horizontal. Isso significa que os componentes, ó, eles vão se alinhar horizontalmente. E aí quando eu coloco um botão, ele pega toda a largura, certo, do meu aplicativo. Se eu tivesse selecionado, por exemplo, horizontalmente, ele ia se alinhar na horizontal. Então, na medida que eu vou colocando os componentes no meu aplicativo, ele vai se alinhando um abaixo do outro, como vocês podem ver aqui, né? Então, isso é muito interessante quando a gente tem um aplicativozinho simples também. Dá para trabalhar bem com linear layout, beleza? A gente configura o espaçamento entre um e outro e dá para a gente criar um layout muito bacana. Agora eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês da orientação na horizontal, certo? Então eu vou estar mudando agora a orientação para horizontal, certo? E como os botões estavam lá, gente, já deu uma bugada aqui, né? Eu vou apagar aqui e vou apagar esse botão aqui. Pronto, ele já está na horizontal. Vocês podem ver que quando eu arrasto, ele vai criar um botão aqui na horizontal. E na medida, gente, que eu for colocando outros botões, né, eles vão ficar se alinhando horizontalmente. Então eu vou ter aqui dois botões alinhados um ao lado do outro, certo? Então basicamente o linear layout funciona dessa forma, certo? Mais para frente a gente vai criar umas interfaces utilizando linear layout, mas eu não vou me aprofundar tanto nessa forma de alinhamento nessa aula, tá bom? Porque o foco dessa aula real mesmo é da gente já criar um aplicativozinho bem massa, tá bom? Então eu vou converter aqui para Constraint Layout novamente, dar um Apply. Caso no Android Studio vocês não tenham mudado para Constraint Layout, embora ele apareça que tá como Constraint Layout, mas continua aqui como Linear Layout, o que a gente pode fazer? Vir na opção de Build e Rebuild Project, tá bom, gente? Então fazendo isso com certeza vai resolver esse bug aqui da IDE, tá bom? Então vou esperar até ele fazer o rebuild do projeto, beleza? E já volto.